Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cast aí para você. Ao meu lado aqui, como sempre, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certinho, como é que você tá? Graças a Deus, eu tô ótimo. Que bom, maravilha. Feliz porque o episódio de hoje é... Mais um, né? Sempre promete, né? Sensacional. É difícil ter convidado abaixo, né? Ou não prometer alguma coisa. A gente vem escolhendo a dedo. A dedo, turma, né? Conteúdo rico de verdade, né? Exatamente. Como sempre, antes da gente começar, avisar aquela galera teimosa que esquece de se inscrever no nosso canal, não deixa aquela curtida, não manda aquele comentário maroto. Pergunta, feedback, a gente gosta bastante. Então, por favor, já começou assistindo esse vídeo? Clica no botão aí de curtir, compartilha o vídeo aí no grupo da família, por favor. E também, se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, deixa também aquela avaliação legal, marota, né? Exatamente. Mete o dedão lá nos 5 estrelas, que é importante. A gente no hotel, mas a gente é 5 estrelas. Exatamente. Não é verdade? Para que a gente saiba que o conteúdo está atingindo bastante gente, que o pessoal vem gostando, para que a gente possa seguir com o projeto. Lógico, conteúdo bacana, Esse é o grande bom, objetivo. tem que ser compartilhado. Não é verdade? Conhecimento é tudo. E bom, e se a gente está falando de conhecimento, o convidado de hoje vai trazer muito conhecimento. Exatamente. Você faz as honras de trazer aquele mini resumo de sempre? É um prazer. Então vai lá, Camilo, manda bala. Vamos lá. Ele é fundador e CEO na The Modern House. Opa. É uma empresa de automação residencial e corporativa. Legal. Com soluções para facilitar ao máximo a sua vida dentro de casa ou do seu escritório. Sim. Tá? Eles desenvolveram uma plataforma chamada EasyMart, que realiza o monitoramento da saúde dos produtos e a manutenção das rotinas inteligentes automaticamente e remotamente, garantindo a máxima estabilidade do projeto e permitindo flexibilidade e rapidez na realização de ajustes necessários ou requisitados pelos clientes, ou seja, o cliente tem o poder também de pedir personalizações, Sim, legal. entregando com isso a maior comodidade e segurança. Então é um assunto muito interessante, então acho que ele vai abordar duas questões muito bacanas, que é tecnologia e automação. E dentro de automação, a parte residencial e corporativa. Que é uma inovação muito bom, né? Exatamente. Tá certo. Então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no Além do Cast, com muito prazer, meu xará de sobrenome, Rodrigo Garcia. Seja muito bem-vindo, cara. Podão, Camilão, obrigado. Grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que isso, prazer é nosso. Nós que agradecemos. E parabéns pelo conteúdo que vocês estão trazendo. Pessoas de alto nível, sem dúvida, maravilhoso. Pô, que bacana, legal. Mais um fã pra gente, tá vendo aí? Isso é importante, tá lotado de fã, né, Camilo? Pô, Rodrigo, antes da gente falar, né, da The Modern House, é isso? Isso mesmo. Eu queria que você falasse, antes de tudo isso, cara, lá, aquele ponto inicial, quando começa tudo, se esse seu interesse por tecnologia, como foi o começo disso? Foi algo que a vida ela foi te trazendo, foi te entregando como presente, ou é algo que você sempre quis fazer? Você sempre foi um cara muito interessado nessas questões. Podão, eu adoro essa sua pergunta, porque são essas as duas possibilidades que existem para uma carreira. Né? Ou você tem um sonho e você persegue esse sonho e de alguma maneira faz ele acontecer. Verdade. Ou você aceita esses presentes que a vida traz em forma de ingredientes, né? Porque via de regra não vem pronto, não vem redondinho, não vem quentinho. Né? Até pode vir, mas na maioria dos casos não vem. É mais difícil. Vem quadradão e a gente que faz aquilo acontecer. É verdade. E foi esse o meu caso. Eu tinha um sonho enquanto criança, que era ser médico. Bom, claramente eu não virei um médico, né? Principalmente depois de uma aula de biologia que eu tive que dissecar uns animais lá e falando, nossa, isso não é pra mim. Deixa quieto. E aí eu comecei a ter uma ideia de que eu ia deixar levar o que a vida me trouxesse de oportunidades. Né? Legal. Eu me frustrei naquele momento, né? Falei, cara, não vou seguir aquilo que eu queria. Sim. Como é que eu faço? O que eu vou ser então? Que é um passo importante também. Claro. Decidir que não quer mais aquilo. Exatamente. Então eu falei, então deixa eu observar o que a vida vai me trazer e eu vou tentar construir. Perfeito. Né? Eu não vou deixar passar nada. Cara, eu acho que essa foi a decisão mais correta da minha vida, olhando para toda essa trajetória onde eu cheguei. Que é um ato de coragem muito bacana, assim, que é difícil também de ter essa percepção. É exatamente isso que eu vou falar. E nesse estalo, ainda foi na época de colégio ou você já tinha escolhido uma faculdade, você já estava cursando? Não, isso foi ainda na época de colégio. Foi teu colégio? Foi lá no Regina Mundi. Tá. Exatamente. E dali em diante, então, eu observei. Né? Ainda começo de adolescência, né? Perfeito. E eu tinha um tio que já trabalhava com tecnologia, com manutenção de computadores e montagem e manutenção de computadores. Perfeito. E aí ele me trouxe esse conteúdo, ele me ensinou e eu me interessei. E eu falei, cara, pode ser que seja. Claro. Né? Eu estava observando as oportunidades, eu falei, vou por esse caminho. Comecei a trabalhar informalmente com ele, né? E gostei.
Falei, legal, é com isso que eu vou começar a trabalhar. Comecei a procurar emprego, naquela época ali, anos 90, a gente tinha uma lojinha de computador por esquina. Né? É verdade. E aí trabalhei uma dúzia delas ali, fazendo manutenção e montagem. Até que eu entendi que eu poderia, de repente, trabalhar com clientes particulares. Comecei a fazer isso também. Talvez a primeira perninha do empreendedorismo ali. Verdade, com certeza. Porque não digo que eu comecei a empreender, mas eu comecei a entender o que é ser... trabalhar por conta própria. Assim. Pegar um trabalho, executar aquele trabalho e depois ir lá e entregar e satisfazer a necessidade do cliente. Né? E sendo só eu, né? Não tendo uma empresa estruturada. Né? Então, eu tive essa experiência muito incipiente, mas tive. Querendo ou não, é uma perninha, sim, como você disse, né? Claro. E aí eu evoluí do hardware, né? Que era o que eu estava ali, para a parte de software. Né? Entrei numa outra loja que ali, além dos computadores, da montagem, da manutenção do hardware, tinha a oportunidade de trabalhar com sistemas operacionais. Ali eu comecei a ter trabalho de campo, né? Eu ia visitar cliente, fazer a manutenção preventiva, mantinha ali o sistema do computadorzinho ali da secretária, o computadorzinho ali do pessoal do escritório, para não parar de funcionar, mantinha o antivírus atualizado, cara. Então eu tive uma primeira experiência com software. Tá. Daí eu também observei o que estava me acontecendo ali e falei, cara, gostei. Né? Gosto do hardware, mas talvez eu estou gostando mais do software. Né? Só mudar ali, né? Exatamente. E aí eu entrei na faculdade. Aí sim eu fiz uma faculdade de sistemas de informação. Perfeito. Né? Totalmente focado para sistemas. Entrou de cabeça. Né? Eu já entendi que era isso, já fui. Legal. E aí as coisas começaram a acontecer. Né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa de Linux. Né? Cara, eu nunca tinha ouvido falar no que era isso. Eu falei, vamos embora. Eu falei, é um sistema parecido com Windows? Não. Não. Nada a ver. Falei, então vamos conhecer o que é esse tal de Linux aí. E aí, cara, adorei também. Né? Fazer a manutenção de servidores, instalação de servidores Linux nas empresas. Cara, foi sensacional a experiência. Aí eu juntei as coisas. Né? Falei, cara, legal, entendo bastante de computadores, entendo de Windows, sistemas. Agora agreguei o Linux. Falei, acho que eu estou preparado para desafios maiores se aparecerem. Vão ter uma bagagem legal aí. Exato. E isso aconteceu. Né? Durante a faculdade, eu tive diversas matérias que, cara, eu até cuspi para cima e depois isso caiu na minha cara. Algumas matérias que você acha que nunca vai usar aquele conteúdo e em algum momento chega, né? Principalmente aquelas de desenvolvimento, de linguagens de desenvolvimento, linguagem de programação. Cara, eu estudava para passar de ano. E eu falei, o básico do básico. Eu nunca vou usar isso aqui na minha vida. Bom, beleza. Eu desenvolvi o meu sistema, que eu falo que eu utilizo hoje na empresa. Sim. E eu falei, cara, beleza, vamos nessa. Né? E aí teve uma matéria ali, cara, que quase passou despercebida, né? Que era uma matéria de cadeia de suprimentos. E aí era uma introdução muito básica à cadeia de suprimentos, voltada para tecnologia, para sistemas, né? Claro. Mas, cara, muito interessante. E, cara, quase como uma coincidência, né? Na semana seguinte que eu concluí essa matéria na faculdade, surgiu uma oportunidade numa empresa de cadeia de suprimentos. Olha que coisa. E aí eu juntei as coisas e falei, cara, eu gostei daquela matéria. Pô, legal essa empresa que está me oferecendo aqui uma oportunidade. Era a junção do business com a tecnologia, né? Exatamente isso, Camilo. Daí eu falei, cara, eu acho que eu vou topar. Né? E aí eu já estava num momento que nessa empresa de Linux era estágio e o cara, eu gostava muito dele, mas ele estava me prometendo, não estava acontecendo algumas coisas, tal. Daí eu falei, não estava avançando, né? Não estava avançando, meio emperrado, exato. Eu estava querendo acelerar. E eu falei, eu vou topar. Né? E aí eu saí dessa empresa e entrei nesta outra, que era o início da minha jornada na NeoGrid. Né, que foi a minha maior experiência profissional de 15 anos. Que, na verdade, eu entrei na transição da aquisição da Xplan pela NeoGrid. Quando você entrou, ainda era Xplan? Era Xplan, mas ela estava já sendo adquirida pela NeoGrid. Tá. Né? E é tanto que algumas semanas depois aconteceu efetivamente a aquisição e a gente entrou naquele modelo de uma espécie de franquias, né? Então a gente não virou NeoGrid de primeira, né? Virou uma empresa de desenvolvimento e uma empresa de distribuição. Então a parte que era técnica virou uma empresa dentro da NeoGrid e outra que era a parte de consultoria virou outra. Perfeito. Né? E aí eu entrei nessa parte mais técnica, que era o meu desafio era entrar na equipe de suporte.
que era uma equipe que estava extremamente acontecendo naquele momento, estava começando. Sim. Eram poucas pessoas, não tinham processos tão bem estruturados, não tinham tantas ferramentas para suportar aquela operação. E, cara, eu falei, que legal, vamos nessa. Começar do zero. Comecei do zero. Eu entrei ali, no primeiro dia, os caras falaram, não, aqui vem conhecer os algoritmos. Eu, algo o quê? Algoritmo, meu Deus. Explica melhor isso. Cara, eu fiquei maluco, mas foi sensacional. A experiência de início, né? A bagagem adquirida ali naquele começo foi muito legal. E aí, um tempo depois, aí sim, nós consolidou a empresa, né? E aí o que eram essas franquias virou realmente Neogrid. A gente começou a trabalhar numa empresa só. Perfeito. E aí eu segui a carreira ali dentro da Neogrid. Perfeito. O legal desse começo é que era um desafio de construir, digamos assim, a área de suporte. Mas assim que se tornou realmente uma empresa, cara, aí ganhou mais corpo. E aí a coisa aconteceu muito mais fácil. Aí eu tive realmente um avanço aí entre áreas. Com certeza. Aí começa a avançar com outro ritmo, né? Porque a empresa que compra normalmente ela acaba fazendo um investimento e aí tem a oportunidade de colocar mais pessoas. A empresa normalmente tem os processos bem definidos, então os processos entram, indicadores, aí a cobrança por resultado vai aumentando. Aí o ritmo é outro. É outro, mas acho que a grande questão é gerar realmente o resultado e buscar esse crescimento e esse avanço profissional, que acho que esse é o ponto que o Garcia está trazendo aqui. E o que eu acho bacana de tudo isso é a questão da coragem, de aceitar o desafio e entender o começo e o término de cada etapa. Exato. Que eu acho que é muito bacana, porque por isso que eu gosto de fazer sempre aquela primeira pergunta, porque a gente se sente muito culpado, principalmente quando a gente é muito jovem, de às vezes não identificar de primeira o que a gente vai fazer. Sim. Que é natural. É uma responsabilidade muito grande. Você não sabe o que você vai ser. É muito novo, né? Você não sabe assim, o que espera. E os rumos que a vida pode tomar também. Exato. As coisas mudam. A tecnologia não é a mesma quando você começou, cara. Não tinha como você imaginar da onde que ia entrar e tudo mais. E aí, Neogrid, até os tempos de hoje, como é que foi esse salto, esse clique? O que aconteceu nesse meio tempo aí? Cara, foram 15 anos. É uma vida. É uma vida. É uma vida. Mas é uma vida, cara, de uma experiência assim que me construiu o cara que eu sou hoje. Sim. Né? O profissional que eu sou hoje, tanto com as oportunidades quanto com as dificuldades, os desafios, os desenvolvimentos. Parte, né? Exatamente. Ali, nesses 15 anos, dos mais de 20, apesar do Camilo ter feito a introdução muito do que eu sou hoje, né? Um profissional, um empreendedor, cara, são mais de 20 anos de carreira e desses mais de 22, 23 anos, cara, 15 foram de Neogrid. Então lá eu me desenvolvi como profissional, me encontrei realmente na minha carreira de tecnologia. Cara, eu me desenvolvi como líder. Né? Então eu entrei como estagiário e saí como um cargo executivo da empresa. E eu queria te perguntar exatamente isso, que é algo que o Tripod gosta bastante, que é como foi essa mudança para você, Garcia, de se autogerenciar para passar a gerenciar as pessoas, ter equipe, e depois só não gerenciar pessoas, mas gerenciar gestores que têm equipes abaixo. Como que foi esses degraus que você foi subindo e as oportunidades que você via e as dificuldades também que você encontrava? Perfeito. Camilão, eu tive uma jornada muito bacana, né, de me transformar num líder. Eu acho que eu tive as oportunidades nos momentos certos. Né? Antes de me tornar um líder efetivo de pessoas, né, ter uma gestão efetiva, eu tive a oportunidade de ser um gestor de projetos. Perfeito. Né? E isso me mostrou a importância de gerir inicialmente processos, os projetos, mas também a importância de ter o tato com o humano. Né? De entender as necessidades, entender que aquilo ali vai ser feito se a pessoa estiver motivada. Né? Então, essa introdução à gestão de pessoas foi sensacional para mim. Né? Eu gosto muito de estar preparado antes de estar sentado naquela cadeira efetivamente. Né? Sempre aconteceu isso comigo. Eu me preparei e alcancei. As poucas vezes que aconteceu o contrário, peraí, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Daí eu posso até acabar me atropelando, eu tenho esse receio. Então eu busco sempre me preparar. E dessa maneira eu consegui me preparar muito mais. Né? Então eu tive a experiência de gestão de projetos, aí sim me tornei um coordenador e depois um gerente e por assim foi. E você fez curso, né, de gestão de projetos? Fiz um MBA em gestão estratégica e econômica de projetos na FGV. Foi exatamente nesse momento para poder Foi exatamente nesse momento.
Então, quando eu tive a oportunidade de gestão de projetos, eu já me preparei para o curso justamente para ter a bagagem também acadêmica, né, e poder implementar melhores práticas. Eu sempre fui um cara muito, muito focado em metodologias, em processos, e não foi diferente, né, quando tive essa oportunidade. E respondendo a tua pergunta, como é que foi essa mudança, né, de me autogerenciar para gerenciar pessoas? Cara, foi um caos. Um caos interno. Né? A hora que você senta na mesa, você fala, agora eu vou passar uma mensagem para minha equipe. Sei lá, tem 8 pessoas ali na mesa. Aí você passa a mensagem e aí cada um entende de um jeito. Você fala, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Né? Sim, as pessoas são diferentes. E faz parte, né? é isso. Né? Claro. Gerenciar pessoas é isso, é saber lidar com as diferenças, entender que de repente tem uma pessoa ali que tem um perfil diferente da outra e que de repente ela é mais influenciadora e aí você ter um trato diferente com aquela do que com os outros. Então vai ter a massa que aceita, mas vai ter aquele que você vai ter que também chamar de canto e conversar, explicar um pouco melhor. Às vezes o cara quer se sentir pertencendo mais, porque ele já é um líder técnico, ou enfim, são perfis. Exato. Mas era algo que você sempre visualizou dentro dessa estrutura dentro da Neogrid? Então você entrou, foi avançando, foi evoluindo, os fluxos foram mudando. Era algo que você já ia incorporando assim nas ideias, falou, pô, pode ser que talvez ali eu tenha que subir de cargo, tenho uma equipe agora. Era algo que você sempre desenhou, porque tem isso também de entender, né? Voltando um pouquinho o papo, de entender aqueles processos, início, né? O término, e também entender a evolução. Falou, pô, eu tô evoluindo, vai chegar um momento que isso aqui vai se oferecer para mim. Exato. E eu também tenho que estar pronto. É isso. Era algo que você também sempre desdenhou, assim, ou não? Cara, eu digo que sim, mas talvez não... era meu sonho ser um gestor, né? Eu já tinha em mente, pelo menos eu sou da época, acho que a mesma de vocês, né? Que o meu avô dizia que assim, sucesso na carreira é você se tornar chefe. Então eu cresci com isso. Né? Era inevitável. Mas eu nunca me deixei levar por botar isso realmente na mesa e falar, eu só vou ter sucesso se eu virar chefe. Claro. Não. É algo naturalmente. Eu deixei que se tornasse natural, até seguindo aquele preceito do se a vida me trouxer esse ingrediente, eu vou trabalhar ele. Legal, boa. Bateu na porta, né? Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu, né? Naturalmente as coisas levaram a isso. Mais adiante, eu entendi que eu já tinha o espírito de líder. Que legal. Assim como eu vejo a análise que a escola do meu filho faz dele. Né? E eles falam, cara, teu filho é um líder nato. Né? Influencia orgulho do pai, influencia no grupo, ele lidera. Né? Ele não é o rapazinho que vai ficar ali no cantinho. Não, ele vai para cima. Ele traz a turma para... Mas tá enraizado. Tá no meio da bagunça. Tá no perfil da pessoa. Exatamente. Então, foi natural. Né? Fui me encontrando e a coisa aconteceu realmente naturalmente. E, cara, eu falei, é isso. Né? Foi o caos no início, mas eu aprendi a lidar. Né? As experiências, mas também os estudos me mostraram que dava para seguir. Pô, que legal. Que bacana. E deu. Que bacana. E deu certo. Bacana. E a parte de gestão de projetos, então, foi algo que, né, te trouxe e te mostrou essa questão de gestão, pessoas. Não vou só gerenciar a parte de tempo, atividade. Exato. Dentro de recursos tem ser humano, tem pessoas. Então, isso muito provavelmente te ajudou nessa questão. Depois de gestão de projeto, quais foram as passagens principais ali dentro da empresa e o que realmente você viu que você pôde colaborar mais para o avanço da empresa, para o resultado, projetos, principais projetos? Como é que foi esse avanço pós a parte de gestão de projetos? Legal. Depois disso, eu assumi a gestão efetiva, então, das áreas. Tá. A Neogrid, já como consolidada, ela tinha várias vertentes de produto. Né? E eu, vindo da Explan, eu trabalhava com o produto planejamento e reposição. Perfeito. Né? Que era o meu background. Perfeito. Então, eu comecei a assumir a liderança das áreas relacionadas a esse produto, né? Mas voltadas para a operação. O suporte, futuramente a consultoria. Aí depois eu juntei tudo isso assumindo a gerência de operações. Perfeito. Né? Até a gente ali em meados de 2018 começar a surgir o conceito de Customer Success. Legal. Né? Então começou a surgir bastante no mercado, ter uma forte, área né? estruturada, processos estruturados. Aí a gente trouxe esse conceito, a gente começou a entender a jornada do cliente, a experiência do cliente. E aí, como gerente de toda a operação, então entendendo como que a experiência tinha que permear toda a jornada do cliente, desde a aquisição
até o suporte, né, passando pela implementação e o suporte, Claro. mas também como ter uma vertical exclusiva que está olhando para o sucesso do cliente. Né? Quais são os indicadores para medir esse sucesso, como apoiar o cliente, e aí também estruturando uma área específica para isso. Perfeito. Essa área era dedicada para essas soluções ou ela já era mais horizontal, olhando mais produtos? Como que era isso? Cara, houveram vários desenhos. Tá. Né? Teve um momento que ela foi horizontal, cross. depois ela verticalizou, depois ela horizontalizou de novo. vai Foram alterando. desenhos que foram acontecendo, mas existiram os dois desenhos aí no processo. Perfeito. Pô, que legal, muita coisa mudando, né? E é muita etapa A chegando. empresa é viva, né? A empresa vai... É de acordo lógico. com a necessidade vai se transformando, né? E aí, quando houve o clique de falar assim, pô, beleza, tá legal, tá bacana, mas vou criar uma empresa. Como é que foi isso aí, cara? Cara, isso foi acontecendo também aos poucos. Né? Uma ideia que ia martelando ali. Ela vinha Isso é uma martelando. provocação, né? Uma provocação boa. Eu vou falar que ela não vinha martelando. Ela também aconteceu. Foi um grande ingrediente que surgiu também, Ó, que a legal. vida me trouxe. Uhum. Né? E por quê? Né? Para contar isso, eu vou concluir a jornada da NeoGrid. Claro. Depois que eu passei por essa experiência de Customer Success, Tá. teve uma breve estruturação. Cara, uma empresa grande estrutura Claro. se deixar todo mês. Né? Tem que segurar. E houve uma estrutura ali que de verticais de produto horizontalizou por segmentos. Uhum. Né? E ali naquele momento eu assumi a operação de varejo. Tá. E aí deixando de olhar para uma horizontal de produto, planejamento e reposição e olhando para uma vertical de segmento de varejo para todos os produtos que a NeoGrid trabalha. Perfeito. Não só planejamento e reposição, mas olhando também para integração de produtos, né? Tráfego eletrônico de dados, nota fiscal, visibilidade de dados e colaboração entre indústria e varejo. E eu passei a olhar para tudo isso. E, cara, nesse momento, eu que estava muito acostumado com o planejamento e reposição, falei, cara, peraí, eu tenho que voltar para trás, eu tenho que estudar, tenho que entender, porque senão eu vou falhar aqui. Claro. Então eu estudei muito produto, estudei muito operação, e ali eu fiquei muito inquieto, né? Porque eu descobri muitas coisas que iam impossibilitar eu fazer realmente todo aquele trabalho que eu tinha planejado, entregar tudo aquilo que eu tinha planejado. A NeoGrid ela cresceu muito inorganicamente, né? Por aquisição de empresas. Sim. Então a complexidade de produto, código, ela... É muito grande. Vem junto quase tudo, com tudo, né? E isso se traduz na operação. Claro, sem dúvida. Né? Porque a gente tem que lidar ali com um cliente que eu não consigo evoluir a versão dele. Né? Porque ele está num código ali que foi customizado no core. Ou que eu tenho um cliente que porventura era cliente das duas soluções, né? Das duas empresas, da NeoGrid e da concorrente, e agora ele tem as duas. Cara, não, eu tenho que unificar isso tudo. Sim. Então, eu fiquei incomodado, tão incomodado com essas coisas, e eu critiquei tanto, né? Eu levava tanto isso ali para a diretoria na época, que assim que essa estrutura acabou, eu fui convidado a resolver esse problema. Olha só. Normalmente quando você questiona muito, as pessoas te dão o problema para você É resolver. isso. E eu adorei. Isso é bom. E eu adorei. Eu sou movido a desafio. E aí eu falei, vamos lá. Falei, só que eu preciso de ajuda. Claro, Sozinho sem eu não vou dúvida. mover uma empresa inteira. Sem dúvida. Né? E aí a gente estruturou, fez. E o meu desafio era justamente eliminar os legados, unificar os produtos, gerar escala em processos. Então eu tive ali contato com RPA. E ali eu entendi a importância de uma empresa nascer e se manter o mais automatizado possível. Claro, sem dúvida. Porque senão a gente começa a criar ali os penduricalhos que, cara, para tirar depois é um caos. Sim, verdade. E isso tudo é a bagagem que eu trouxe Sim. para quando eu comecei a minha empresa. Né? Então, termino minha jornada na NeoGrid em fevereiro do ano passado. Fevereiro de 2023 eu saio da NeoGrid. Tá. Mas foi o momento em que eu decidi sair. Né? Mas o momento que eu decidi, não, o momento que eu tomei a decisão, na verdade. Né? Falei, é agora. Sim. Mas eu já estava planejando essa saída um tempo atrás. Então, para falar de quando eu decidi empreender, eu volto um pouco nesse timeline. Tá. 2020, Tá. pandemia. Eu fiquei dentro de casa assim como todo mundo. A pandemia mexeu com todo mundo, né? Cara, e foi Eu pesado. imagino. Meu psicológico foi altamente afetado. Não, muito difícil para muita gente. Eu estava né? acostumado a estar no meio de pessoas, sempre na empresa, Claro. viajando. Claro. Cara, ficar dentro de casa foi pesado. Sim. E eu falei, eu preciso encontrar um hobby.
Eu preciso encontrar alguma coisa para tirar o foco do que está acontecendo. Sim. Né? Porque eu travei. Eu achei que alguma coisa ia acontecer comigo, com os meus pais, com a minha esposa. Cara, a gente chegou a ficar 3 meses sem pisar no hall do apartamento, de externo do apartamento, só da porta para dentro. 3 meses. É muita coisa. Agoniante. Foi um período terrível, acho, para todo mundo. Exato. E aí eu falei, eu vou encontrar um hobby. E o meu hobby foi automatizar minha casa. Ó, que bacana. Olha aí, ó. E aí eu comecei. Né? Fui estudar um pouquinho, bom, não diferente, eu fui estudar. Sim. Estudei, entendi as possibilidades, o que tinha ali no mercado, tal. Comecei a brincar, comprei um produto aqui, um produto ali. E aí o negócio começou a ficar complexo. Alexia, bota eu pra dormir. Exato. Eu até ia comentar depois, mas vou aproveitar que você falou. Existe uma melhor prática no nosso mercado de automação, a gente não pode falar essa palavra. Por quê? Porque alguém vai ouvir e vai ter ela do lado, e aí vai invocar e ela vai começar a falar. Verdade. É verdade, acontece isso, né? Exato. Direto, acontece mesmo. E aí tem 2 coisas. Ou a gente não fala, a gente fala assistente da Amazon. Exato. Ou a gente edita e ou tira. aquela lá, você sabe quem, né? Exatamente. Chama aquela lá. Exatamente isso. Tanto que eu vou assistir vídeo e já coloco ela no mudo, porque escapa, né? Não, escapa, claro. Né? E então eu comecei a brincar com a minha casa, o negócio começou a ficar complexo. Falou, opa, a brincadeira tá ficando boa. Exatamente isso. E aí eu comecei a encontrar alguns limites até onde eu poderia ir sozinho com o que tem de padrão no mercado. Cara, é um produto da China, num software, num aplicativo gratuito ali. E aí eu comecei a... Falei, cara, não consigo mais evoluir. Né? Eu travei, porque no final eu tava com uns 10 aplicativos no meu celular. Tá. Onde eu tinha uma lâmpada em um, uma fita de LED em outro, a minha TV num outro. Você nunca conseguia centralizar? Eu não conseguia centralizar. Eu não conseguia fazer com que uma coisa fosse gatilho da outra. Tá. Né? E eu lembro exatamente o momento em que eu decidi mudar esse cenário. Que eu queria que, ao minha TV ligar, ele ligasse uma fita de LED que tem atrás do painel. Com certeza, faz total sentido. Só que a TV estava num app e a fita de LED estava em outro. E eu não conseguia de nenhum jeito. Que naturalmente acontece assim, né? Sim. Até a venda também de uma lâmpada tem o aplicativo daquela lâmpada. Exatamente, porque são vendedores, fabricantes diferentes. Sim, exato. E desde essa época, hoje é mais ainda, a gente vive a era da internet das coisas. Sim. Então são muitos aplicativos, porque cada fabricante criou a sua própria plataforma. Exato. Então, daqui a pouco você vê, você tem 10, 15 aplicativos no celular, você não gerencia, você não lembra. E aí, se você vai só pelo comando de voz, daqui a pouco você tem uma casa complexa com 50 dispositivos, você vai lembrar o nome dos 50, se não mais. Exato. Já vai desanimando, já, né? E aí eu falei, não, eu preciso mudar isso. Aí eu fui procurar no mercado o que tinha, né? Legal. O que é automação residencial um pouco mais avançada. Aí eu conheci tecnologias muito avançadas, principalmente as americanas, mas muito caras. Né? E aí eu recebi propostas ali que eu falei, não, eu queria automatizar meu apartamento, não trocar de apartamento. Com certeza. Aí, eu vou morar aí, né? Sim. E aí eu falei, não, peraí, tem ou das duas uma, ou eu não estou sabendo procurar, ou tem uma oportunidade ou existe uma oportunidade. Tem alguma coisa aqui, né? Claro, sem dúvida. Né? Porque eu estou num nicho que eu não tenho investimento, mas, cara, tem pessoas como eu. Né? Procurando, né? Essa brecha aí. Exato. Aí eu fui por 2 caminhos. Eu falei, deixa eu estudar. Deixa eu estudar o mercado e deixa eu estudar realmente o mercado, eu digo, a demanda, né? Se ela realmente existe, e deixa eu entender se realmente não tem uma oferta para isso. Claro. E eu realmente não encontrei uma oferta nichada. Né? E aí eu falei, então beleza, vamos pro mercado, deixa eu entender. Aí eu fiz uma pesquisa. Eu entrevistei mais de 100 pessoas e, cara, para minha surpresa... Para ver se tinha demanda, era isso? Existia demanda, só que existia um desafio junto. Tá. Né? Então, mais de 90% das pessoas, eu fiz basicamente 3 perguntas. Tá. Você sabe o que é automação residencial? Mais de 90% falou sim. Perfeito. Na sequência... Então, se você sabe, me cita um exemplo. Já caiu para... Não, mais de 90% aquela... assistente da Amazon. Sim, aquela lá. Aquela lá. E aí eu falei, então, beleza. Então, se você sabe o que tem um exemplo, então você sabe por onde ir. Você investiria numa casa inteligente? Aí houve a quarta pergunta também do quanto. Sim, dá para saber o limite ali, né? E aí, sim, caiu bastante o interesse em investir e o valor que investiriam inviabilizaria o negócio. Tá. Daí eu falei, então calma. Tem um desafio legal aí. Tem mercado, perfeito, mas tem desafio. Né? E aí, conforme eu fui estudando tal, aí eu entendi que
automação residencial não é só assistente de comando de voz. Claro. Né? Isso, na verdade, faz parte. Mas a automação residencial é realmente ser automático. Né? Você entra no ambiente, a luz acende. Né? E acende a qualquer momento? Não. Só se precisar ser acesa. Claro. Tem um gatilho ali, né? Porque a luminosidade está baixa. Né? Então, eu entrei na cozinha, tem um sensor lá. Ele me detecta meio-dia, 30 graus, sol. Vai acender a luz? Não. Mas se eu entrar à noite, vai acender. Com certeza. E se for mesmo de dia, só que nublado, aquele dia de outono que está chovendo, vai acender. Perfeito. Então, isso é automação. A automação é a coisa realmente ser automática, ou o mais automática possível. O comando de voz ele faz parte, tá? Mas ele não é a automação em si. E aí eu falei, Então, ele é muito mais amplo do que só o que o pessoal conhece, né? Exatamente. E o desafio, então, é desenvolver conhecimento. Né? Então eu falei, cara, se eu entrar nesse mercado, meu primeiro desafio vai ser desenvolver meu cliente. É verdade. Vai ser ele entender que ele tem o potencial e que ele vai querer fazer isso. Né? Então eu preciso colocar um problema para ele. Claro. Né? Aí eu comecei a pensar, cara, tá bom, como é que eu vou fazer isso? Aí eu fiz mais estudos de mercado. Só que lá em 2020, eu saí da Neogrid em 2023. Tá. E eu fundei a The Modern House em 2021. Tá. Eu falei, está decidido. Tem uma oportunidade aqui e eu vou abraçar. E aí que entra a questão do ato de coragem. Né? Que empreender é um ato de coragem. Com certeza. Né? Eu tive um ato de coragem ali, só que eu tinha uma base segura. Eu estava empregado, eu estava tranquilo. Eu não estava precisando. Sim. Exato. Né? Eu comecei a sonhar aquilo, mas eu não tinha uma necessidade iminente. Né? De, não, tem que ser ano que vem porque vai acontecer algo. Não, eu estava tranquilo. Deixa eu rolando. Eu me dei o luxo, Podão, de ficar um ano estruturando a minha empresa. Então, eu contratei uma consultoria, eu fiz toda a parte de branding, de naming, Perfeito. De pesquisa, tudo. Eu fiz tudo isso para entender produto, para entender qual é o futuro do que eu estava desenvolvendo. Né? Eu esqueci de um detalhe. Né? Além disso, obviamente, eu já estava num nível avançado de um desenvolvimento do meu próprio aplicativo. Que legal. Eu esqueci um detalhe muito importante, que é o EasyMart hoje, que inclusive tem naming rights, né? Tem copyright. Claro. Já está registrado. Mas aí, a hora que eu entendi que não dava para seguir naquela linha dos 10 aplicativos, eu busquei no mercado algumas outras coisas, encontrei plataformas, open sources, e aí eu comecei a juntar as coisas, eu entendi que eu tinha que codificar, eu comecei a codificar, e eu fiz um negócio que arredondou na minha casa. O negócio ficou bom. Que legal. Que aí, a partir dessa plataforma, você passou a controlar tudo que você tinha nos tudo centralizado. Num único aplicativo. Sensacional. Né? Então, esse sistema, ele nasce inicialmente para integrar tudo que há no mercado. Então, hoje, eu trabalho numa plataforma, que é a maior plataforma de integração do mundo para automação residencial. Que legal. Então, existem mais de 1000 possibilidades de integrações. Que legal. Então, a chance de você ter o meu serviço, o meu software, e integrar tudo aquilo que você já tem na sua casa, ela é gigantesca. Perfeito. Né? Perfeito. Então, inicialmente foi para isso, depois ele evoluiu, é claro, mas eu já conto isso. Tá. Então, a hora que eu vi que o negócio estava redondo, eu identifiquei essa oportunidade no mercado, eu tomei a decisão. Vamos. Vamos não, vou. Não é vou? Claro, Era eu. Sim. E aí eu fui. Né? E aí eu fiz tudo aquilo, né? A consultoria e tal, entendi, defini um nome, fiz o planejamento estratégico, defini para onde eu ia, quais eram as metas. Público-alvo. O público-alvo. É importante. E isso evoluiu assim que eu comecei a empresa, acho que todo dia, né? Mudou. E também o ponto que mais pegou para mim, que foi eu desenvolvi um software, alguma coisa que funciona aqui na minha casa. Agora tem que fazer uma coisa que funcione na casa dos meus clientes. Exato. E quando isso se tornar um software que vai estar lá na casa do meu cliente, ele tem que ser gerenciável. Ele tem que ser monitorado. Eu vou cobrar. Então, ele tem que estar ligado a um sistema de cobrança. Né? Consequentemente, um sistema de faturamento, emissão de nota, controle de inadimplência. Aí eu falei, opa... Tem uma complexidade aí, né? Precisa de tempo para fazer tudo isso. Então, eu fiz. Então, eu me dediquei um ano,
no tempo livre que eu tinha, porque eu ainda trabalhava, né, na Neogrid. E jamais deixei os pratos cair. Claro. E toquei em dupla jornada. Né? Quantas noites foram desenvolvendo código, implementando sistema, contratando empresas, parceiros. Vai arredondando as coisas, né? E aí, a hora que eu senti que o negócio arredondou, eu registrei o CNPJ e lancei em junho de 2021. Pô, que legal. Então, e como é que foi esse encontro? Porque eu imagino que nasce essa insegurança de, vou pra rua, lancei, legal, bacana... Tenho aqui o meu primeiro cliente. Como é que foi esse impacto? Porque eu imagino também que tem essa ansiedade de querer fazer a coisa funcionar. O primeiro deve ser inesquecível. E aquela questão também de insegurança. Fala, isso aqui não pode cair, tem que funcionar e tal. Como que foi esse frio na barriga aí? Cara, foi exatamente isso. Foi um frio na barriga. O frio na barriga do... Caramba, deu certo. Tá funcionando, tá indo, né? Consegui um contrato. Sim. Né? Cara, alguém acreditou. Né? Que bom. Cara, e até hoje, graças a Deus, não perdi nenhum cliente que eu conquistei desde o início. Pô, que legal. Que bom, parabéns. Obrigado. Mas o frio na barriga também foi tá bom, e agora? É uma mudança, falando, você não queria? Uma agora eu tenho chave, que implantar, né? Agora eu tenho que suportar. E eu tenho que evoluir. Mas, cara, não tem como ser diferente. Claro, sim. Né? É só com essa experiência que a gente realmente vai fazer acontecer. E foi assim. Né? A minha parte de implantação, ela é terceirizada. Né? Porque ela envolve mais o hardware, digamos assim. Tá. Né? Então, ela é terceirizada, é uma parte civil, né? Mais de edificação e elétrica. Então, eles vão lá, implantam para mim. E depois, aí sim, eu entro com o software. Tá. Aí eu configuro tudo, crio as rotinas. Legal. Mas é um software que, já pensando na escalabilidade, olhando para a minha experiência, né, que eu tive nos últimos anos, claro. Tem que ser automático, tem que ser escalável, não pode ser tão customizado. Então eu foquei em personalizar o front-end. Tá. Cara, back-end, o core, não. Esse é blindado. É blindado porque, cara, eu preciso trocar a versão, eu preciso evoluir os meus clientes de uma maneira fácil. Tem que manter um código só, tem que ser simples, tem que ser rápido. Atualizo para todo mundo de uma vez só. Exatamente. Eu desenvolvo uma vez só, dou manutenção uma vez só. Excelente. Então, desde o início eu já tive esse mindset. E eu implantei o projeto, cara, num tempo recorde. Né? Eu até achei que ia ser mais difícil. Foi ali até que eu entendi que a restrição não seria minha. Você começou no residencial, né? Residencial. Esse foi o primeiro. Na verdade, quando eu lancei a empresa, eu determinei que a minha empresa ia ser residencial. Isso que eu ia te perguntar. Assim, entendi. Todos que você tem hoje é residencial? Não. Ou já mudou. Já mudei. Hoje eu também tenho clientes corporativos. Ah, que bom. Inclusive, hoje eu fiz a entrega de um grande projeto corporativo. Olha que legal, cara. Parabéns, hein? Obrigado. Que sensacional. Tô feliz. Feliz, aliviado. Sim, foi sem um dúvida. projeto Aquele muito frio na bom. barriga já foi o primeiro, agora empresarial. Agora não, mas a porteira. Mas já tinha outros, é que esse foi um grande, muito bom. Muito bom. E então eu determinei que ia ser residencial. Tá. Até alguns amigos me criticaram, no bom sentido, né? Sim. Vieram, cara, por que não? Tem um mercado, falei... Calma, eu tô indo um passo de cada vez. Um passinho de cada vez, né? Eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero ver se é isso. Eu quero ver se sustenta. Perfeito. Eu tinha muito medo, né? De repente, a hora que eu colocar em produção, como a gente fala, né? Sim. Cara, e se o negócio não rodar, se tiver muitos problemas, muita dificuldade? Porque o negócio... Uma coisa é o meu software, porque o software ele é local. Então, tem um servidor que roda o software. Então, ele fica na casa do meu cliente. Né? Então, em cada cliente que eu tenho, tem um servidor rodando software. Perfeito. Porque essa é uma premissa, inclusive, da automação. Ela não pode depender da internet. E a grande maioria das coisas que a gente tem hoje depende. Depende Aí cai a mesmo. internet, dá um problema no servidor lá da China, para. É verdade. E não pode ser assim, né? Claro. Principalmente num investimento um pouco mais alto. Então, a decisão é o software rodar na casa do cliente. Daí eu ficava naquela neura, né? Cara, o servidor tá lá. E eu tô a dezenas de quilômetros. Sim. Quiçá centenas, dependendo do cliente que eu adquiri. E aí? E se der problema? Né? Então eu falei, eu vou com calma. Eu não sei, eu preciso testar, eu preciso garantir que vai funcionar. Cara, mas deu tudo certo. Até hoje eu não tive nenhum grave problema. Evoluí, obviamente.
tive dificuldades, mas foram mais aprendizados. Porque isso também é uma preocupação, assim, até imagino recorrente, né? A pessoa que é mais leiga, assim, tipo eu. Pô, mas e aí, acabou a energia, vai, volta, a internet demora. Aí o negócio desconfigura. Como vai desconfigurar, como vai ser e tal. Então, isso, imagino eu, foi uma preocupação também, né? Total, Podão. Eu imaginava que quando caísse a luz eu ia estar perdido. Então. Cara, não foi isso. Acho que é a minha primeira dúvida que surgiu. Pô, Sim. Que eu imagino, às vezes configuro uma coisa lá em casa, pô, se acabar a energia, cara, eu não vou configurar de novo. É uma preguiça, cara. Não, deixa quieto. Relógio do micro-ondas, né? Esse Abre mão, coloca uma fita assim, ó. Não existe relógio. Esse é o clássico. Aí você vai, acaba de configurar, cai a luz de novo. Não, deixa quieto. Bota uma fita assim, ó. Não existe relógio nesse aparelho. Exato. Mas, realmente, cara, isso foi superado rápido. Ah, que bom, cara. Legal. Né? E aí isso me deu confiança em dar próximos passos. Imagino, com certeza. Né? E como eu estava tranquilo, eu não tive pressa em acelerar, em fazer uma estrutura comercial que ia me entregar ali 10 projetos por mês. Porque é um estudo para você também, né? Exato. Você vai acompanhando. Eu falei, cara, eu não tô com pressa. Eu vou seguindo conforme... Eu vou dançar isso aqui conforme a música. Perfeito. Tinha umas validações que você queria fazer. Validação de negócio, validação técnica, validação... Eu fui usando os clientes como... parceiros para desenvolver, e eu fui melhorando tanto o software quanto os meus sistemas paralelos, até que eu senti que o negócio estava realmente redondo. Pô, legal. Né? Na hora que eu vendia até a hora que estava faturando, tudo automático. Cara, hoje assim, o meu sistema de cobrança é totalmente automatizado. Pô, que legal. Eu não preciso mover uma palha. Eu tenho um time financeiro que olha para ver se não tem nada de errado, se não deu bug no software e tal. Mas é acompanhando. Né? Obviamente ainda tem umas emissões manuais, né? Mas é a minoria. Né? Então, a hora que eu senti que o negócio realmente estava redondo, foi... Opa. Agora, eu acho que é a hora de olhar para as oportunidades. Sem dúvida. Que eu estou deixando passar. Porque durante essa jornada, eu estava dividindo, né? Eu estava girando pratos. Então, eu estava ali 80% do meu tempo na Neogrid, 20% do meu tempo eu estava... na The Modern. Aí até o momento que eu falei, tô seguro, já conquistei uma base de faturamento aqui que me sustenta, também isso era importante, é porque no ano passado eu já estava com meu filho, então como pai, responsabilidades, né, uma transição ali da babá para a escola, aí aquela conta chegando. Sim. Eu falei, beleza, agora eu tô mais seguro, acho que eu vou mergulhar de cabeça. Porque eu tinha mais um ato de coragem, né? Eu falei, cara, eu tenho um sentimento de que se eu mergulhar... O negócio vai andar. Eu vou multiplicar. Com certeza. E, cara, dito e feito. Pô, que bacana. E é importante ter a gente falou, né? Esse senso de sentir mesmo, falar, pô, vai dar certo, mas eu preciso estar 100% nisso, porque senão não vai andar. Não funciona, né? Então, porque a gente fala do ato de coragem. Exato. Eu acho que você falou algo muito importante, a questão do público. De você entender essa questão da pesquisa, de ver o mercado. Mas, assim, no ato de venda ou de procura, quais foram as maiores dores, assim, e também como é que foi essa questão de você chegar com essa solução para o mercado, tanto a parte residencial quanto comercial, que eu imagino que seja algo completamente diferente, né? E como também eles vão se beneficiar com isso, com esse serviço. Fala, pô, mas por que eu preciso ter? Como que isso vai me ajudar? Então, como é que foi também entender essa parte e também chegar pronto? Porque eu imagino que tem aqueles clientes, claro, que tem a procura, então é mais fácil, você não precisa, né, ficar ali auto-explicando. Tem gente que sabe o que quer. É lógico, tem né? Tem gente que... Para outros, assim, a pessoa até pode pensar, mas ela tem um pé atrás, ela tem uma dúvida. Então, eu imagino que tem que, né, ali se forçar, se colocar em provocação. Então, para você, como é que foi vender essa ideia para essas pessoas que ficaram mais inseguras ali no começo? Podão, esse é o desafio, né? Eu formar o meu cliente. Cara, todos os dias tem gente procurando das mais variadas possibilidades de procura. Tem gente procurando porque está realmente interessada, mas tem gente que só está, né, bisbilhotando. Especulando, né? Exatamente, especulando. Muitas vezes eu até percebo que pode ser até um concorrente, né? Mas eu lido, o cliente sim. Claro. Cara, prospect é prospect. É lógico. Se ele vai comprar ou não, a decisão é dele. Se ele está querendo só me mapear, tudo bem, a consciência dele também faz parte. Claro. Mas o cliente me procura. Via de regra, os que eu fechei até hoje já estavam bem direcionados. Bacana. Então, esse é um perfil já... Não necessariamente eles sabiam o que queriam, mas eles já tinham um bom conhecimento
o suficiente para absorver tudo aquilo que foi apresentado. Legal. Todas as possibilidades que existem. Exato. Ali, Essa é a palavra, Camilão. Possibilidades. Né? Porque o cliente, às vezes, ele chega e fala, pô, eu queria a iluminação inteligente, automática na minha casa. Legal, mas você já tinha pensado em persiana? Já tinha pensado em ar-condicionado? Né? Você já tinha pensado em eletrodomésticos? Já tinha pensado em cortina? Em venezianas? Já tinha pensado em televisores, em projetores, som ambiente, home theater, videogame, computador. Dá para automatizar o computador. Ligar, desligar, mudar programa. Cara, dá para controlar quase tudo dentro de uma casa. Incrível. Né? Então, aí a hora que a gente apresenta isso, o cliente... Opa, peraí. Tem coisa aí que eu não sabia, me explica melhor. Sim, como que funciona isso? E aí é um mundo de possibilidades. Né? Exatamente. Aí, via de regra, a gente apresenta isso. Tá aqui, ó. Isso é o tudo. Né? Tanto que essa é a minha estratégia de colocação de proposta. Eu vou do mais caro para o mais barato, vamos falar assim. Né? Eu não apresento o mais barato para o cliente ver preço, casar budget e depois eu tento agregar. Não, eu mostro o potencial máximo daquilo que foi mapeado. E aí ele vê. Aqui. Agora você me fala o que porventura a gente corta, o que não tem tanto interesse. Que faz sentido, né? E vamos tentar chegar no teu budget. Né? Perfeito. E, cara, pelo que eu tenho visto, é realmente a estratégia mais acertada porque o público não conhece tão bem. Né? Diferente de vender geladeira, vender linha marrom, vamos falar. Claro. Televisores. O público sabe bem, né? É uma tecnologia estandarizada, né? Uma marca ou outra vai ter uma funcionalidade diferente e tal, mas é muito pouco, muito... Né? Muito raso. É muito raso. Cara, isso aqui é um mundo gigantesco e que tem pouco conhecimento realmente. Então, eu tenho que formar o meu cliente. Perfeito. Né? Então, dessa maneira, eu aumento as chances de vender um projeto mais completo, né? E de ter um cliente muito mais satisfeito. E essa satisfação se vem pela parte de otimizar o tempo? Talvez essa seja a maior qualidade aí desse serviço? Ou tem outras pessoas que buscam por outros fins? Porque eu imagino principalmente essa parte comercial. Tem sempre aquela briga do ar-condicionado, que é a briga clássica, né? Pô, deixou muito alto, tá muito frio, tá muito quente, então... Tá congelando um e o outro tá passando calor. Isso, não, tô passando frio, tô nem pra você. O cara vai no banheiro, o cara vai lá e aumenta. O cara vai tomar um café, o outro vai diminuir. Então, assim, essa questão da qualidade, você melhorar também, né? Tem essa questão da briga, mas o que você sente, assim, tendo essa percepção de cliente? Claro que tem um perfil da galera que entende, que tem a procura, mas o que você percebe da galera que está ali contratando, está precisando do serviço? Isso é algo que acontece bastante, tem uma mudança assim, de comportamento, né? E também qual é essa diferença o que você percebe diferente para a galera de casa mesmo, de empresa, corporativo? Quais são as diferenças aí? Legal, Podão, respondendo a primeira pergunta. Tem o perfil, tem gente que contrata porque é de tecnologia e, cara, apaixonado por isso. É quase como um básico, a casa tem que ser automatizada. Bom, pelo menos eu. Faz parte, eu né, nunca cara? mais vou viver numa casa não automatizada. Né? Eu viajo, mal, né? Eu viajo. Nunca vai alugar nenhuma casa, cara. Como que essa persiana não desce? Não, mas eu viajo, eu entro no ambiente assim, eu fico, caramba, né? Tinha que ligar, tinha que acender. Lá na recepção, cara, minha TV não ligou sozinha. O cara fica chatão. O que é essa cordinha aqui? Ensina a usar lá, cara. Exato. O que é essa cordinha? O que ela faz? Então tem esse público, né? Brincadeiras à parte, mas a galera que contrata, eu acho que onde que eu consigo captar realmente o cliente? Nos valores que eu consegui determinar para a empresa, né, que eu apresento no institucional. Perfeito. Que é basicamente você ter uma comodidade enquanto você está dentro de casa. Né? Por quê? Porque toda automação vai deixar a sua vida mais cômoda dentro. O meu cliente, ele não precisa ligar o ar-condicionado. O ar-condicionado liga. Né? Ele não precisa mudar a temperatura. A temperatura muda. Né? E a temperatura não muda somente porque variou 1 grau ali do target que ele colocou. É porque outras soluções já foram aplicadas para tentar baixar a temperatura. Então, se está numa incidência solar muito alta e, consequentemente, a temperatura aumentando, então ele vai controlar ali a persiana, vai controlar a cortina, ele vai tentar de alguma outra maneira baixar a temperatura, porque se eu só ligar o ar-condicionado, a conta de luz dele depois vem mais alta. Então, tem uma preocupação com custo, né, também. Então, exatamente. E aí eu tenho também o valor de cuidar da sustentabilidade. Claro, sem dúvida. Então eu explico, eu vou te entregar uma comodidade, mas eu não vou abrir mão da sustentabilidade. Legal. Né? Ao mesmo tempo, eu quero que essa comodidade
né, dos sensores que vão fazer toda essa automação enquanto você está dentro de casa, te entregue segurança quando você está fora. É isso que eu te perguntar. Até mesmo a questão da segurança, né? Tem isso também. Você pode acessar pelo aplicativo a sua casa de qualquer lugar do mundo. Verdade. Você vê as câmeras, você vê os sensores. Se você está fora de casa e o sensor detecta a presença de uma pessoa, você recebe uma mensagem no celular na hora. Esse é o monitoramento. Pô, que legal. A gente monitora tanto para fins de suporte, se deu algum problema, se alguma coisa se desconectou, né? Alguma coisa que eu tenho que trabalhar tecnicamente ali. Então a gente já sabe. E o sistema do cliente automaticamente abre um chamado no meu sistema. E aí o meu pessoal já sai trabalhando ali sem o cliente saber. Então, por vezes, o cliente nem sabe que deu algum problema e já está solucionado. Porque a gente acessa remoto. Totalmente proativo, né? Exato. Então a gente mantém ali o nível a percepção do nível de serviço para o cliente, cara, em 100%. Porque sempre está tudo funcionando. E a segurança, então, é por isso, por ele ter certeza de que qualquer coisa que acontecer, ele vai ser avisado, ele vai ser informado. Inclusive, se a casa dele ficar offline, acabou a energia, porque cortaram ou porque realmente acabou, que não tem sido raro, né, aqui em São Paulo. Sim. E porque a gente tem um monitoramento externo, então eu tenho um servidor em nuvem monitorando cada um dos clientes. Então, se aquela instalação ali fica offline, você já sabe. Mensagem no celular, sua casa ficou offline. Né? Olha, tem essa preocupação, né? Sim, que é bacana, né? Exato. E isso no começo não era assim, né? Então foi uma coisa que foi evoluindo, né? Exato. Então, com isso eu entrego a segurança, mas também tem um último valor, não menos importante, que é a diversão. Cara, é muito divertido. Querendo ou não, é um entretenimento assim, genial, né? Eu tô implantando um cliente agora, eu não vou citar o nome, mas ele vai saber ouvindo o podcast agora, que ele chegou em mim e falou: Rodrigo, cara, não vejo a hora de terminar esse projeto. Meu amigo, ele tá vindo aqui. Cara, ele falou que quando ele chegar, ele quer ouvir Tina Turner automático. E a hora que chegar, já vai sair tocando. E a hora que ele for embora, vai tocar outra música. Cara, é divertido. Né? Você brinca com os clientes, né? Com os clientes, não, desculpa, com os amigos, né? Você vai receber um amigo em casa, cara, as coisas acontecem automaticamente. Brincadeiras à parte, cara, eu viro o Tony Stark da minha casa. É isso. Entendeu? Pô, a pessoa chega... É o Tony Stark. A pessoa chega, abriu, tocou a música. Não, fica à vontade, vai tocar, mas é normal. Né? Eu sou um Tony Stark dentro da minha casa. E tem esse lado também, né? Além dessa qualidade de vida, o entretenimento, essa posse mesmo de você ter esse controle total dentro da sua residência, né? Exatamente isso. Meus amigos brincam que eles vão na minha casa, a hora que eles entram no banheiro, tá tocando uma musiquinha baixinha. Tá falando, é um banheiro de shopping, meu. É verdade. E respondendo a segunda pergunta, a diferença do residencial para o corporativo. Tecnicamente, são os mesmos produtos, é o mesmo sistema, entrega. É a mesma entrega. Tá. Agora, a dor resolvida é diferente. É verdade. Né? Então, o que a gente automatiza num escritório? Cara, tudo que eu posso automatizar numa casa. Por exemplo, nós estamos aqui numa sala que eu poderia automatizar quase tudo. Iluminação, ar-condicionado... A cortina, uma eventual persiana, a televisão, né? Uma Liga, sala... desliga o microfone. Tudo. Uma sala de reunião é basicamente uma residência. Verdade. Né? Então, eu posso implementar que ao ligar a TV, começar uma videoconferência, já dimeriza as luzes para 10%, já fecha a persiana, liga o ar-condicionado, manda uma mensagem na copa pedindo café. Tá. Mas isso quando é acionado por um gatilho, ou não? Pode ser um gatilho ligar a TV, ou pode ser um gatilho, um evento no calendário da sala de reunião. Um horário, alguma coisa Um horário. Né? Eu monitoro calendários corporativos, aí de repente eu falo lá, sala de reunião 1, às 10 horas da manhã é reunião, e aí esse é o gatilho, 10 horas da manhã. Sala. Liga o ar-condicionado antes. Aí a gente configura como que vai acontecer. 10 minutos antes, meia hora antes, 1 hora antes, avisa a copa para preparar o coffee break. Na hora da reunião, ao ligar a TV já acontece um set de coisas, aí a gente define. Porque também é uma dinâmica que não tem como você adivinhar, né? Exato. Cada reunião aí é muito personalizado de cliente para cliente, mas isso tudo é a nível de front-end.
Né? Não necessariamente no front-end, mas a nível de algoritmo. Aí o algoritmo faz sentido para mim hoje. Né? Perfeito. Claro. Você vê como volta. Vai evoluindo. Né? Exatamente. E para fazer essa personalização, você tem um papo ali com o cliente, Isso, fala, uma consultoria. E ele vai passando para você, tem alguma ficha que ele vai preenchendo? Cara, não tem uma ficha, mas tem uma entrevista. Tem um né? Me conta ali, né? A tua rotina, assim como numa residência. Né? Esse é o último passo. É sentar com o cliente e falar, legal, tá tudo instalado, agora vamos configurar. Me conta a tua rotina. Né? Como é que funciona a tua casa? Chego em casa, tá horário, saio. Porque tem cliente que vai falar, não, toda quarta-feira às 8 horas eu quero que minha TV liga no futebol. Pô, que legal. Jogo do Corinthians, liga lá pra mim. E vai ligar. Que legal. Ele vai assistir o jogo do Corinthians. Com esse jogo feio é melhor nem ligar, deixa quieto. A fase não é boa. Quieto, é melhor a gente mudar. Desligar. Muda o É a fase não é boa. Mas é isso, Podão. Então, Que a gente vai fazer de uma maneira para residência, para o corporativo de outro, mas no final é o mesmo trabalho. A entrega é a mesma, né? E foi isso que me deu o estalo de ampliar o horizonte para o corporativo. Porque cabe com certeza. Da mesma forma ali no residencial. Foi a hora que eu percebi que estava funcionando e redondo e que a demanda é muito próxima, a entrega é muito próxima. O que é diferente é entender a dor e desenvolver a solução, mas a implantação, o resultado é praticamente o mesmo. Então não tinha muito esforço operacional. Sim. Perfeito. Legal. E pegando esse teu histórico, né? O que o pessoal está mais automatizando hoje? Né? O que eles estão usando mais residencial e corporativo, né? E o que você vê, olhando para frente, que o pessoal hoje não automatiza, mas com certeza daqui a pouco vai querer automatizar, né? Você já consegue ter essa Tem muitos percepção? planos, Camilão. Tá. Tem muita coisa acontecendo. Até as questões de tendência também, né? Exato. Que vem chegando. Né? Exato. Exato. Bom, primeiro, o que mais se automatiza numa casa? Iluminação. Perfeito. Ar-condicionado e televisão. Tá. Acho o que o pessoal mais... É o que não falha em nenhum projeto. Todos os projetos têm pelo menos isso. Tem que ter, né? Acho que a iluminação é o básico. É o básico, né? E a TV. E a TV. Assim, E hoje é a TV, exatamente. E aí a gente agrega o ar-condicionado porque fica cômodo, né? Sim, claro, ainda mais com os dias de hoje, né? Não, e todos os clientes têm a mesma dor. Cara, eu perco o controle do ar-condicionado. Né? É verdade. Talvez ele não seja tão automatizado, mas pelo menos tem como ligar ele ou por comando de voz ou pelo aplicativo, e isso já é suficiente para o cliente. Já ajuda, muitas vezes, né? E aí tem uns que querem, outros que não, fazer as rotinas inteligentes e automáticas. Já no corporativo, cara, iluminação também, o ar-condicionado, sem dúvida. Acho que o ar-condicionado é o base mesmo, porque é a dor. É aquela questão. Tem o friorento, tem o que tem muito calor, então a gente consegue criar zonas dentro de um escritório. E a gente controla diferentes targets por zona. Olha que legal. Bom, os friorentos ficam aqui, quem sente mais calor isso. fica aqui. É exatamente isso. Olha só, cara. E a gente consegue, então, ali a diretoria tora o ar-condicionado. Os caras do iglu. Os caras do iglu, Mas aí já tem ali o administrativo, já deixa ali uns 25 graus. Perfeito. Mas aí ele tem a área da TI, tora também. Cara, então assim, a gente consegue que legal. Né, fazer acontecer. E o melhor, né? A gente não deixa a máquina ali trabalhando sempre gelando o dia inteiro. Claro. A gente consegue fazer com que ela também, né? alterne entre ventilação, tudo automático com base nos sensores de temperatura. Então, basicamente é o que a gente faz, mas tem um potencial muito grande, né? Principalmente de fazer impressoras, né? Controlar toner. Porque uma dor que existe nas empresas é o toner acaba, aí você tem o tempo de ressuprimento, aí a minha bagagem do fica uma semana sem às vezes você fica sem conseguir imprimir por uma semana. Então a gente controla o percentual de tinta pelas integrações. Ó, que legal. E aí a gente consegue avisar a hora que a tinta está ali uns 30% para startar o processo de compras. Então, a hora que acabar, você já tem ele em estoque. Perfeito. Mas assim, cara, particularmente vocês conseguem automatizar tudo? Ou tem alguma coisa que hoje vocês ainda não conseguem ter esse acesso completo? Cara, a pergunta é muito ampla, Podão. Eu vou preferir na linha generalista de que dá para fazer muita coisa. Porque, querendo ou não, é um mundo que acho que as pessoas ainda não pararam para refletir, porque de fato tem muita coisa que você pode automatizar, né? A base é assim, ó. Tudo que a gente tem hoje é elétrico. Eu consigo automatizar uma tomada, acabou. Eu, no mínimo, ligo e desligo.
Que já é Já é uma automação. Exatamente. Que já é gigantesco, né? Você poder desligar e ligar algo. Uma limitação é um eletrodoméstico específico, né? Que você tem que ir lá nele ligar. Uma Nespresso. Diferente de uma cafeteira mais antiga, que se você ligar, energizar, ela já sai fazendo o café. Sim. A Nespresso você tem que ir lá, você tem que configurar o Colocar nível, cápsula, colocar cápsula, não sei o que lá. Então, esse é o limite, né? Tem muita operação manual. Mas não é só manual de apertar botões, é de manusear. Então, acho que esse é o limite da automação, por enquanto. Mas, obviamente, tem equipamentos que já fazem isso tudo. Né? Você tem um estoque ali de uma máquina que já tem um estoque de café que até ela já questão mesmo de aviso também, né? Esse papo foi legal também, de você avisar, a questão da tinta acabando ali, vai com lá. certeza. Tal. Então é bem bacana. Essa questão da internet das coisas, eu acho que é um assunto também que precisa voltar a ser mais discutido, ser mais relembrado pelas pessoas, porque tem muita coisa legal aí envolvida. E como que você vê essa questão das tendências, né? Um ponto que o Camilo trouxe. Você tem essa parte de educar também os clientes, de trazer sempre as novidades, de atualizar, fala, pô, tem alguma coisa aqui que é bacana. E por um outro lado também, você falou sobre sustentabilidade, mas a parte de segurança, vocês também frisam? Sim. A galera fala assim, pô, o cara vai controlar minha casa, o cara vai me trancar aqui dentro, e aí como vai ser e tal? Querendo ou não, é uma preocupação, né? Sem dúvida. E como é que é isso, cara? Podão, vou começar pela segunda parte da segurança. Né? Sem dúvida é uma preocupação que eu também tinha. Né? Eu estou colocando um servidor meu lá, vou controlar a casa inteira do cliente e eu tenho um acesso nesse servidor. Né? E aí? Como que a gente vai encarar isso? Claro. Né? Obviamente tem toda uma explicação, tem toda uma parte contratual que sustenta claro, né? Os limites até onde a gente pode ir, é claro. Né? Mas todos os clientes enxergam bem, digamos assim. Por quê? Porque no final a gente está mantendo aquilo funcionando. Né? Para que toda aquela segurança do monitoramento aconteça. Aqui faz parte da entrega também. Né? Exato. Então a gente tem ali todas as cláusulas de confidencialidade, acho que é isso. Confidencialidade. Isso. E também do que eu posso ou não fazer para limitar o meu suporte. Sim. Então eu não vou acessar a câmera de um cliente. Claro. Eu nem tenho acesso. Claro. Na verdade, a gente não acessa a própria dashboard do cliente. A gente acessa tecnicamente a parte de trás. Né? Quase que a gente vai no back-end. Você chega na tua plataforma. Exato. Chega na tua plataforma. Exato. Eu não entro no acesso do cliente. Claro. Não é aquela coisa, né? Eu tô olhando a sua câmera. Não. Exato. Tô vendo se ela tá ligada ou não. Exatamente. Isso. Exatamente. É diferente, né? Sim, não, totalmente. A gente está vendo se ela está funcionando. Agora, eu não estou vendo a câmera. Não estou vendo a imagem. Perfeito. E também tem outros detalhes, né? Se o cliente está dentro de casa, a câmera fica fechada, né? Ela bloqueia a imagem. Quando o cliente sai, abre. Né? Então tem todos esses tanto controles. interno e externo também, tem isso, né? Exato. E com relação às tendências, a gente educa o cliente, a gente traz para ele, sem dúvida. É uma plataforma única. Então, toda evolução, o cliente já tem direito a ela. Né? Ele paga uma mensalidade para ter direito a toda a evolução do software, não somente o suporte. Então, conforme ele evolui, ele já tem acesso àquilo. Que legal. Né? E o que a gente vê de uma tendência que está pegando agora, principalmente com a evolução da internet. Tá. A gente está vendo a 5G, chegando na 6G. É verdade. E tudo vai estar cada vez mais conectado. Né? Muito se fala das vias inteligentes, os carros vão se comunicar entre si. Isso vai permitir que eles sejam cada vez mais autônomos. Robô cirurgião, né? Robô cirurgião, olha aqui. Exato. Cara, é trazer isso para dentro de casa também. Até mesmo aquele robô aspirador também, né? Sim. Que era algo que até lá atrás ninguém... não sei. Hoje tem pra caramba, cara. Exato. Eu acho que o Rodrigo foi o primeiro a ter esse robô. Esse robô aspirador aí, porque... Ele fala desse robô aspirador, acho que uns 15 anos já que ele já... Aí, tá vendo? E o dele tem vassoura, né? Ele varre mesmo. Né? Fica ali. Ele varre, passa pano. Passa pano. Não é. Que legal. Mas é conectar o carro na casa. Isso que é uma realidade hoje. Também, é verdade, hein? Né? Você ter o carro tá cada vez mais conectado, né? Então, você dentro do seu aplicativo da sua casa, você saber como é que tá o seu carro. Né? Pô, o meu carro é elétrico. Vai ele tem bateria? Muito não provavelmente para carregar, né? Carregar o carro. É isso. Com certeza. E você também monitorar ali pelo celular, quanto de bateria tem, não tem, como é que tá. Pô. Você cria até uma automação para isso. Né? Pô, chegou em 20% da bateria, ele já me manda uma mensagem falando, lembra de carregar teu carro agora, senão amanhã de manhã
Esse é algo muito útil, né? Sensacional. Porque a quantidade a possibilidade de você esquecer de carregar. É gigantesco. E chegar às 8 horas, precisar sair com o carro e não poder. Com a velocidade das tarefas, Exato. Uma notificação que chega a mais, você esqueceu completamente. Rodão, esse é uma coisa que eu falo sempre. Né? A gente vive uma vida tão corrida e tão atarefada. É verdade. É muito rápido. A gente esquece de muita coisa importante. Né? Então, a automação ela vem para ajudar isso também. Não, total. E querendo ou não, acaba se tornando uma coisa prática do seu dia a dia. Se você parar para pensar, isso é uma coisa que até ela vai se incorporando ao seu cotidiano que você não consegue mais descolar. É isso. Como que você falou, eu não consigo mais, vou alugar um Airbnb, eu não consigo mais entrar numa casa, Sim. a luz não acende, ou o ar-condicionado não liga, porque isso faz parte até para qualidade de vida. Você está acostumado, chega em casa, as coisas já vai funcionando e tal, tem aquela, vou ter que ir lá, configurar. Então é uma outra realidade, né? Que faz parte e o futuro é logo ali. Né? Isso aí. Tá chegando. Cara, eu queria te agradecer. Sensacional. Que assunto bom, né, cara? É muito bom. Ficaria Olhar para 3 frente, horas aqui conversando, muito bom. Olhar para frente é sempre bom, né? Muito bom. Olhar para o que tem, o que está vindo, as tendências, o que realmente as pessoas usando uma vez não consegue ficar sem. Pois é. Né? Porque uma vez é você não, por exemplo, não ter e você nunca ter tido acesso. A outra coisa é você ter tido acesso e agora não consigo ficar mais sem. Pois é. Porque aquilo te trouxe uma comodidade, uma segurança, algo que... Então, eu tenho esse perfil Tony Stark. Se eu experimentar, esquece. Eu não consigo viver sem. Exatamente. Né? E é muito bacana, foi muito legal conhecer um pouquinho mais do projeto. Sensacional. Tá? Muito obrigado pela sua participação, cara. Fica à vontade para voltar aqui quantas vezes você quiser. Obrigado. Tá? Eu vou procurar automatizar a TV lá para o jogo do Corinthians, ou não, né? Mas assim, cara, queria te agradecer, abrir esse espaço para que você deixe a sua mensagem final, né? Falasse um pouquinho da empresa, onde pode te encontrar, as redes sociais, o site, enfim. Fica à vontade, o espaço é teu, cara. @TheModernHouseBR. Em todas as redes nós estamos, né? Inclusive canal do YouTube. Que legal. E a gente está planejando aí novos passos de mandar mais conteúdo. Que bacana, mas vocês fazem um conteúdo ali explicando a questão... Estamos começando. Que legal. Estamos começando. Sim. Vai ajudar muita gente. Sem Com dúvida. certeza, cara. Tanto os clientes quanto as pessoas que virarão clientes. Tem dúvidas, né? Porque você Tem mata de uma vez dúvidas, só, cara. Exatamente. E como mensagem final cara, a gente tem que apostar no novo. Né? A gente tem que inovar, empreender é um ato de coragem. Por quê? Porque a gente tem que inovar. Exatamente. E a gente tem que inovar no cenário do caos. Né? É isso aí, cara. E graças a Deus isso tem dado certo. Que bom. E vamos para cima, vamos fazer isso aí acontecer. Sensacional, uma mensagem muito bacana, parabéns, muito obrigado mais uma vez. E é legal porque a gente fala de carreira, então a gente inicia a conversa perguntando como se iniciou ali a sua jornada e como está agora, porque para as pessoas que acompanham também, ou nos ouvem, nos assistem, também tem essa identificação de, também estou querendo ter essa coragem, já tive, né, essa coragem, agora estou lutando para que isso aconteça, no meio do processo. Os desafios. Então, os desafios. Então, é muita coisa legal e, a gente ficou muito feliz de conhecer um pouquinho da história, sensacional. E para você que é fã do Jetsons, aí você que é fã do... que é fã do Tony Stark, de toda essa tecnologia, espero que você tenha gostado, porque eu amei, cara. Eu também gostei muito. Sensacional. Depois vou até atrás para ver isso acontecendo, porque eu acho que é bacana, né? É curioso, né? Sem dúvida. E aproveitar para agradecer ao Camilo. Eu que agradeço. É um prazer. Um prazerzaço estar muito aqui. bom estar com você aqui, cara. Uma dupla sensacional. E agradecer a galera de casa, né? Você que acompanhou aí. Eu falo galera de casa, mas, a galera do ônibus, a galera... onde você estiver. Onde você estiver, do trem, do avião... Então, muito obrigado pela sua companhia, você que ficou até aqui, nos ouvindo ou nos assistindo. Como sempre, cara, tem como automatizar curtida, inscrição, comentário, porque, seria muito bom, né? Se a galera já... A pessoa pensou, vai lá e... A pessoa abriu o vídeo, já, clica ali e tal. Mas manda notificação, né? Claro. Pra pessoa ter o... Né? Vamos pensar nisso, tá, cara? Mas, enfim, muito obrigado pela sua companhia. Lembre, compartilhe esse vídeo aí e deixe a sua mensagem. É muito bom sempre estar com a presença deles, né, Camilo? Muito. Sensacional. Faz total diferença pra gente, né? Sendo assim, então, até o próximo episódio. Um forte abraço e até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.